Boa noite, gente. Boa noite, Denis. Estou bem, e você? Boa noite, galera. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Preparados para a FUVEST aí? Não sei se todos que estão aqui vão prestar a FUVEST, que é agora, né? Dia 12. Vocês já viram o local de prova de vocês? Onde vocês vão fazer? Eu vou fazer a minha FUVEST na IT. Eu vi que tão dividido. Estão dividido na IT e na Unip, né? Ah, Unip também. Beleza. E aí, gente? Quem mais vai fazer FUVEST? Ou ninguém mais vai fazer? Ó, a revisão que a gente vai ter hoje, que eu vou dar para vocês, é uma revisão da minha frente. Da minha frente. Só que eu estou preparando uma outra revisão para a FUVEST, mas é tipo que vai abordar mais a frente do Gustavo e a frente da Fernanda. Aí que eu vou fazer, depois que eu terminar a segunda parte da revisão da FUVEST, eu disponibilizo para vocês lá no Que Mágico, para vocês darem uma olhadinha. Não sei se eles. Acho que a Fer não deu revisão FUVEST, não sei. E eu acho que também não. A Mariana, a Marina, né? Não sei se ela vai dar também mais alguma coisa. Então, depois que eu terminar esse material da segunda parte da revisão para a FUVEST, que vai envolver ecologia, sistema circulatório, entre outras coisas, eu mando para vocês por lá, tá? Então, como que vai acontecer nossa revisãozinha de hoje? Eu vou dar uma parte teórica inicial para a gente relembrar os principais pontos dos principais assuntos que caíram aí nos últimos anos da FUVEST. Então, eu abri provas da FUVEST desde 2010, então avaliei 2010, 2011, 2012 até 2021, né, do último ano, para montar ela. E aí, os principais assuntos que caíram com mais frequência, eu trouxe nessa revisãozinha, tá? Então, eu vou abordar com vocês, tentar, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. 6 principais assuntos aí que caíram na FUVEST. O principal vai ser célula, né? O primeiro aí que a gente vai discutir é a parte de citologia, tá? Então, citologia, mas assim, né? A parasitologia de classificação biológica que a FUVEST gosta é em relação a saber quem é eucarionte, quem é procarionte, quem é unicelular e quem é pluricelular. Então, o que é importante dessa parte de classificação biológica para a gente? Saber que os únicos que vão ser procariontes, né, que são aqueles indivíduos que não possuem envoltório nuclear, vão ser os indivíduos que estão aqui no reino Monera, né, que são as bactérias. Então, eles são os únicos procariontes. Protista, fungo, animalia e plante são todos eucariontes, tá? Falou de indivíduo autotrófico, de quem que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar das plantas, principal reino autotrófico aí, né? Porque são capazes de produzirem o próprio alimento. A gente também vai ter indivíduos protistas que são autotróficos, como por exemplo a euglena. A euglena é um indivíduo protista que faz fotossíntese, tá? E no reino Monera, a gente também vai ter indivíduos autotróficos, como por exemplo as cianobactérias, certo? Então, autotrófico, plante, protista e Monera, ok? Fungo e animalia, e também alguns indivíduos, né, de protista e Monera, são heterotróficos. Então, o único exclusivamente autotrófico vai ser o plante, certo? Pluricelular vão ser os protistas, fungo, animal e plante. E o Monera também vai ser exclusivamente o único unicelular, né? Composto aí por uma única célula, certo? Uma curiosidade do reino fungo é que a forma de nutrição deles é através de absorção, né?
Então, os fungos, eles liberam aí enzimas hidrolíticas no ambiente que vão digerir, né, esse alimento dele, vai dissolver ele numa substância nutritiva, e a substância que é mais líquida, ele vai absorver. Então, ele não digere, né, igual nós fazemos, a gente come, a gente inclui no nosso sistema digestório diretamente o alimento. O fungo não. Quando ele tem o alimento dele por perto, ele libera essa substância, ele libera essa enzima digestiva para digerir por fora e depois ele absorve. Então, a gente vai classificar aí essa digestão como extracorpórea, né? É um assunto que a FUVEST gosta também é fungo, gente. Então, na segunda parte de revisão que eu vou disponibilizar para vocês, um dos assuntos vai ser fungo, porque cai bastante, tanto a parte de fermentação, quanto a parte de classificação, como que esse indivíduo se reproduz, o VEST gosta de fungo, tá? Então, essas são as principais características desses reinos que vocês devem saber para levar para a prova de vocês domingo, certo? Em questão dos 3 domínios, eu coloquei aqui só para a gente observar como que aqueles reinos, né, foram divididos. Então, todos os eucariontes, né, que é a planta, animalia, fungo e protista, vão estar em eucária, certo? E o reino monera foi dividido em 2, que é bactéria e árquea, certo? Lembrar que as árqueas aí são micro-organismos extremófilos, certo? São bactérias extremófilas, certo? Uma coisa que a gente tem que observar é que a arca está mais próximo de eucária, né? Exatamente porque durante os estudos baseados no RNA ribossômico, eles mostraram que ocorre uma maior similaridade entre o RNA ribossômico dos eucária com o das árqueas, tá? Então, a gente é mais próximo das árqueas do que da bactéria. E por que que eles escolheram, né, estudar o RNA ribossômico ao invés do DNA propriamente dito, né? Porque o RNA ribossômico, ele é um material que sofre poucas mutações. Então, isso facilita a análise, né? No momento de analisar esse material de diferentes organismos, como não sofre tanta mutação, tem tanta diferença recorrente, então eles escolheram esse material para ser analisado. Já caiu uma vez na FUVEST falando um pouco sobre os 3 domínios e perguntando qual que foi a base de estudo, né, para a construção dos 3 domínios. Então, lembre-se que para montar os 3 domínios, cientistas eles utilizaram o RNA ribossômico desses indivíduos, tá? Aí a gente tem essa questão, ó. Vou deixar na mão de vocês. Vamos ver, eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem resolver. Vamos lá, gente. Vamos imaginar que vocês estão na FUVEST. O que vocês acham?
O Felipe falou que letra C. Quem mais, gente? Vamos lá. Os 2 minutos já foram, hein? Vamos ver se cair isso na FUVEST, vocês vão colocar o quê? C, a Lúcia também. C, estou em dúvida. Vamos lá, ó. Vou mostrar o gabarito, hein? Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Congratulations, people! Muito bom! Vocês acertaram, viu? Então, letra C, né? Então, tipo de célula, né? Ele fala, com relação a essas características, os seres vivos que compõem o reino dos fungos, estão indicados em os fungos, tipo de célula, eles são exclusivamente eucariotos, né? Lembrar que quem é procarioto somente são as bactérias, e não tem essa de maioria eucarioto e maioria procarioto. Ou é um ou é outro, não tem como ser, né, os dois, tá? Aí, número de células. A gente pode ter fungo unicelular e pluricelulares, né? Os mais famosos fungos unicelulares é a levedura, né? Famosíssima aí no processo de fermentação, e também a cândida, tá? Que causa aí a candidíase. Então, quando cai na FUVEST falando questão sobre fungo unicelular, ou vai falar do Saccharomyces, que é a levedura, ou vai falar da cândida, tá? Que são fungos unicelulares. Os pluricelulares é o que a gente tem mais contato assim no dia a dia, né? Por exemplo, o fungo do pão, aqueles cogumelinhos, certo? Todos são fungos pluricelulares. E aí, forma de nutrição são exclusivamente heterotróficos, certo? Porque eles não conseguem produzir o próprio alimento. E a gente não tem nenhum exemplo de fungo que tem clorofila, né? Que faz fotossíntese ou faz quimiossíntese para produzir o próprio alimento, né? Então, lembrando que o tipo de gestão deles é extracorpórea, né? Vai liberar lá a enzima no ambiente para digerir o alimento e depois eles vão absorver, certo? Então, por isso aí que a nossa sequência vai ser 3, 2 e 1, ok? Aí, ó, aqui só para a gente lembrar como que é uma célula procariótica, né? Aqui a gente tem uma célula de uma bactéria, certo? Ela tem 3 envoltórios celulares, tá? Não nucleares, são os 3 envoltórios celulares. Então, ela tem a cápsula, que é essa parte mais verde aqui. Ela tem, tá bem difícil de ver, mas tem a parede celular, que é essa parte mais alaranjadinha aqui, e a parte mais amareladinha é a membrana plasmática, tá? Então, a célula procariótica, a célula de bactéria, conta com membrana plasmática, conta com parede celular e conta com cápsula, tá? Então, da mesma forma que a gente lembrar que a célula de um vegetal, a célula vegetal, também tem parede celular, certo? E é ela que dá um limite de expansão celular quando a gente tem entrada de água na célula, né? Se a gente lembrar, por exemplo, a célula animal, se ela ganha muita água, o que vai acontecer? Ela vai lisar, ela vai estourar, certo? Só que, como a célula vegetal tem parede celular, ela limita essa expansão da minha célula, então a célula vegetal não estoura, né? Mesma coisa com a célula procariótica. A célula procariótica tem parede celular, então limita a expansão dessa célula, né? Não permite que ela expanda tanto a ponto de lisar, a ponto de estourar, certo? Outra coisa que a gente tem que perceber nessa célula aqui é onde a gente encontra o material genético todo disperso pelo citoplasma. Vejam, ó, não tem ninguém delimitando ele. Aqui a gente, no caso, tem um cromossomo circular. Só que a célula da bactéria tem 2 chips celulares, né? 2 chips celulares não, 2 tipos de material genético, né?
que é o cromossomo circular, e o plasmídio, certo? Plasmídio, normalmente, ele está faltando nessa figura, mas normalmente é um círculozinho aqui no meio do citoplasma, tá? Então, o cromossomo circular sempre vai ser o maiorzão e os plasmídios vão estar dispersos no citoplasma. Qual que é a diferença do plasmídio? Qual que é a diferença do cromossomo circular? Para que cada um serve? O cromossomo circular, em específico, ele vai ser responsável por conter todas as informações de característica dessa bactéria. Então, se ela vai ter flagelo ou não, do que vai ser constituída a parede celular dela, se ela vai ter pilos ou não, que é esse negocinho que vocês estão vendo aí, né? Esse pilos aqui, ó. Então, todas as características da bactéria, né? Tudo que comanda o metabolismo dessa célula estão no cromossomo circular. Então, é um material genético vital para a célula procariótica, certo? Sem esse material genético, essa bactéria não consegue sobreviver, tá? Porque está tudo dentro dele, todas as informações vitais estão dentro dele. Já no plasmídio, que é outro material genético, o que a gente vai encontrar nele? As mutações. Então, para eu tornar a bactéria resistente, aonde vai estar essa informação? No plasmídio, tá? Então, toda mutação que essa bactéria sofre estão localizadas no plasmídio. Tanto que é esse material genético que vai ser passado para outras bactérias e aí perpetuar determinadas mutações naquela população de bactéria. Sem o plasmídio, a bactéria consegue sobreviver? Consegue, tá? Porque ele só tem mutação. Então, assim, meio que indiferente. A gente não tem nenhuma informação vital naquele material genético, tá? Então, sem plasmídio, ela consegue sobreviver. Agora, sem cromossomo circular, não consegue, tá? Outro detalhe importante. Que organela a célula procariótica tem? Ribossomo. Tem centríolo? Não. Tem mitocôndria? Não. Tem complexo de Golgi? Não, não tem, gente. A única organela que ela vai ter é o ribossomo, certo? Ah, mas como que ela não tem centríolo e ela tem flagelo, sendo que o centríolo é uma organela responsável pela constituição dos flagelos? Esse centríolo dessa bactéria aqui, né, as bactérias flageladas em geral, tem flagelo, mas esse flagelo não é derivado do centríolo, tá? Esse flagelo aqui, ó, ele é constituído principalmente, né, e exclusivamente por uma proteína chamada proteína flagelina, né? Tá até no nome dela. Então, essa proteína flagelina é ela que compõe o flagelo das minhas bactérias flageladas. No caso da célula humana, né, do espermatozoide, ali já é o centríolo quem vai dar origem ao flagelo do meu espermatozoide, tá? Então, célula animal, quem vai dar origem ao flagelo vai ser o centríolo. No caso das bactérias, é uma proteína específica delas, tá? Aqui, ó, a gente vai ter uma célula animal e uma célula vegetal, né? E qual que vai ser a diferença entre essas duas? Primeira, presença de parede celular na célula vegetal, certo? Isso é clássico, né? Então, célula vegetal tem parede celular e a célula animal não. Perfeito? Ambas possuem membrana plasmática. Então, tanto animal quanto vegetal tem membrana plasmática, certo? Outro detalhe que a gente tem que se atentar. As duas possuem mitocôndria, só que só a célula vegetal tem cloroplasto, tá? Deixa eu ver. Centríolo. Célula vegetal não tem centríolo, tá? Quem vai ter centríolo? Só célula animal, certo? Tá. Ó, a gente tem que pensar o quê? Que como só a célula vegetal tem centríolo, então no momento da divisão celular, né, onde o centríolo vai ser responsável pela produção de microtúbulos, esses microtúbulos que vão se ligar, né, ou fibras do fuso, que vão se ligar lá aos cromossomos e separar eles na anáfase. Como a célula vegetal não tem centríolo, né, quem que vai ser responsável
pela separação das células no final da telófase. Quem vai fazer todos esses processos? O complexo de Golgi, tá? Então, no nosso caso, né, uma das organelas essenciais para a divisão celular é o centríolo. No caso, quem vai fazer esse papel na célula vegetal vai ser o complexo de Golgi, tá? Então, essas são as principais... Ai, gente, estou esquecendo outra, tá até bem evidente aqui, né? Vacúolo, né? Olha isso, parece um tic-tac aqui no meio da célula. Então, esse vacúolo aqui, ó, na célula vegetal, vai ser responsável por armazenar substâncias, né? Principalmente água. Então, a gente vai ter uma quantidade muito grande de água aqui, principalmente água, mas também a gente vai ter outros nutrientes presentes dentro desse vacúolo. Nós temos vacúolo com essa função de armazenamento, né? A gente tem essa puta organela aqui no meio, a gente não tem. Só que em alguns casos, por exemplo, no momento de digestão intracelular, a gente vai ter formação de vacúolos digestivos. Só que aí vai formar um vacúolo digestivo, aí vai vir um lisossomo, se unir a esse vacúolo digestivo e liberar as enzimas. Então, no nosso caso, a gente não tem o vacúolo como organela. A gente só vai utilizar ele como uma vesícula para realizar a digestão intracelular. E aí a gente vai associar ali com o lisossomo, tá? Mas no caso da célula vegetal, o vacúolo vai servir para armazenar substâncias e também vai servir para realizar a digestão dessas, tá? Aí eu falei tudo e já vim explicando depois. Engraçado, né? Que eu esqueci. Então, gente, ó, bem rapidinho, né? Descrevi aqui as funções dessas organelas, né? Então, o centríolo, ele vai ser formado por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Então, ó, aqui eu tenho um conjunto, ó. Um conjuntinho de 3 microtúbulos, né? Se a gente contar todos eles, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conjuntos de 3 microtúbulos. São sempre encontrados nas células aí em pares, tá? E no caso da célula animal, ele vai compor os cílios, né? Cílios que estão presentes aí no nosso tecido respiratório, que é onde ele vai reter o muco, né, que a gente produz quando a gente tem uma infecção, por exemplo, e também vai compor aí os flagelos do espermatozoide, certo? Então, sempre quando falar de centríolo, eles sempre vão falar em relação aos cílios e aos flagelos, tá? Os retículos, né? Então, a gente vai ter dois tipos de retículo. Retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, ok? Retículo endoplasmático rugoso vai ser o principal local, né, de síntese de proteína, exatamente porque ele está associado a vários ribossomos na sua membrana, certo? Então, se por acaso perguntar para vocês, qual que é o principal local de síntese proteica? Retículo endoplasmático rugoso. O ribossomo que está no citoplasma produz proteína? Produz também. Mas a maior quantidade onde está sendo produzida é no retículo endoplasmático rugoso. E essa é a principal função dele, tá? Síntese de proteína. O retículo endoplasmático liso, ele vai ser responsável pela síntese de lipídios, e aí a gente pode falar entre os principais lipídios, né? Colesterol, os fosfolipídios aí que compõem a membrana plasmática, tá? A gente pode falar também dos hormônios esteroides, né? Testosterona, progesterona, estrógeno, tá? Então, o lipídio da célula, e que compõe outras substâncias que o nosso corpo produz, quem vai ser responsável pela síntese desses lipídios é o retículo endoplasmático, tá? Outra função interessantíssima também do retículo endoplasmático liso está relacionado aí à desintoxicação celular, né? Então, lá, quando você está ingerindo aquele álcool, né? Quando você está doente, está tomando antibiótico ou algum medicamento forte, a organela responsável, né, por desintoxicar o organismo dessas substâncias químicas é o retículo endoplasmático liso, tá? Então, ele faz uma desintoxicação celular, uma limpa celular, através de descarte
dessas substâncias relativamente tóxicas para o nosso organismo. O complexo de Golgi, organela importantíssima para a nossa célula, tá? Ele vai ser responsável por fazer o processamento final das proteínas. Então, tudo que sai lá do retículo endoplasmático rugoso vai passar pelo complexo de Golgi, onde essas proteínas vão admitir o seu formato normal, final, né? Então, elas podem se associar a outras substâncias, então, ela pode se associar, por exemplo, a outros carboidratos, essa proteína pode se associar a lipídios, ela pode se associar a outras proteínas. Então, é no complexo de Golgi que as proteínas que são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso olha, liso, que louca, que são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, vão adquirir a sua forma final, o seu formato final. Depois que elas passam do complexo de Golgi, aí elas estão prontas para serem utilizadas em determinadas funções aí da célula, tá? Uma coisa para vocês sempre lembrarem aí das funções do complexo de Golgi, uma frase com 3 palavras, é que ele é responsável pelo armazenamento, empacotamento e secreção. Então, falou de complexo de Golgi, armazena, empacota e secreta. Complexo de Golgi, armazena, empacota e secreta, tá? Por quê? Porque ele vai receber substância do complexo do retículo endoplasmático rugoso, certo? Vai receber as proteínas. Ele pode armazenar essas proteínas e ir processando elas aos poucos. Depois que terminar o processamento delas, o que ele vai fazer com essa proteína? Vai empacotar em vesícula. Colocar elas todas dentro de vesícula. Depois vai secretar essa substância para dentro da própria célula ou para fora da célula, tá? Então, falou de complexo de Golgi, armazena, empacota, secreta. Armazena, empacota e secreta. São as 3 principais funções dessa organela, tá? Se vocês tiverem dúvida, gente, digitem aí no chat que eu tô voltando direto aí para a tela para mim ver, tá? Outras funções do complexo de Golgi. Vai realizar a síntese de polissacarídeos, tá? O principal polissacarídeo é o mucopolissacarídeo, que é eliminado quando a gente tem alguma infecção na garganta, por exemplo, sabe? O famoso aí catarro, não sei se chama assim, né? Quem produz isso é o complexo de Golgi, tá? Aquilo é um polissacarídeo produzido por ele para eliminar, né? Tentar combater um micro-organismo que está infeccionando aquela área do nosso corpo, certo? Outra coisa interessante, onde o complexo de Golgi está envolvido, é na formação do acrossomo, né? E o que seria o acrossomo? O acrossomo, vejam, ó, eu tenho 2 complexos de Golgi aqui, ó. Um aqui e outro aqui. O que ele está fazendo? Está liberando várias vesículas, ó. Várias vesículazinhas. E dentro dessas vesículas, eu vou ter o quê? Enzimas. E aí, essas vesículas com enzimas digestivas dentro vão começar a fundir. Ó, fundindo, vai aumentando de tamanho. E aí vai formar o famoso acrossomo. Esse acrossomo aqui, ó, ele se localiza na parte frontal do meu espermatozoide. Na cabeça do meu espermatozoide. E para que vai servir ele? Ele vai servir para facilitar a entrada do meu espermatozoide no óvulo, certo? Então, quando o espermatozoide bate na parede, né, do óvulo, o que vai acontecer? Esse acrossomo ele vai romper, vai liberar enzimas digestivas na parede externa do meu óvulo, e essas enzimas digestivas vão digerir essa parede do óvulo e permitir a entrada do meu espermatozoide para realizar a fecundação, tá? Então, o acrossomo é produzido pelo complexo de Golgi e tem como função facilitar a entrada do espermatozoide para dentro do óvulo, tá? O lisossomo, função básica dele é a digestão intracelular, tá? O lisossomo, como ele é uma vesícula com enzimas digestivas dentro dele, ele é produzido aí pelo complexo de Golgi, tá? Então, lembre-se que lisossomo vem do complexo de Golgi, tá? Ele é produzido pelo complexo de Golgi e tem como função principal aí
a digestão intracelular. Os vacúolos, né, como eu tinha dito para vocês, na célula vegetal, ele está associado aí ao armazenamento de substâncias, principalmente água, e também digestão de alguns nutrientes, tá? Só que nos protozoários, esse vacúolo ele tem uma função mais diferenciada, mais específica. E qual que seria essa função? O vacúolo nos protozoários, né, eles vão ter a função de osmorregulação. E o que seria esse negócio de osmorregulação, né? Esse papel de osmorregular uma célula? Ele vai eliminar o excesso de água. Então, o meu protozoário, geralmente de água doce, ele está no meio hipotônico, né? Menos concentrado que ele. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma entrada muito grande de água nele. Vai entrar muita água nele, certo? Porque ele é mais concentrado que o meio, e aí vai sair da onde eu tenho mais água, que é o meio que ele está inserido, e entrar nele que tem menos água, né? Por osmose, tá entrando água nele, entrando. Só que é um protozoário, e aí não tem parede celular. Pô, se começar a entrar muita água nele, e ele tem parede celular, consequentemente, ele estouraria, certo? Mas como ele tem um vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, ele consegue eliminar esse excesso de água e aí evita que essa célula estoure, certo? Então, o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil vai ter como função principal aí eliminar esse excesso de água, tá? A mitocôndria aí, função principal dela vai ser fornecer energia para a célula através da produção de ATP, certo? E características que vocês não podem esquecer da mitocôndria, gente. Porque lá, de acordo com a teoria endossimbiótica, a mitocôndria e também o cloroplasto, eles possuem ribossomos e material genético próprio deles, tá? Então, cai direto. Mas sabe que cai direto na FUVEST? Perguntando aonde a gente tem material extranuclear, fora do núcleo. A gente vai ter material genético na mitocôndria, tá, gente? Então, perguntou de aonde a gente tem material extranuclear? Mitocôndria. Aonde a planta tem material extranuclear? Cloroplasto, tá? Então, mitocôndria e cloroplasto são locais aonde nós vai bater a porta, vai bater. São locais aonde a gente encontra material genético fora do núcleo, tá? Não se esqueçam disso, por favor. Aqui a gente tem, né, o cloroplasto, que está presente aí na célula vegetal. Então, uma organela que possui clorofila, logo responsável pela fotossíntese, tá? Depois que eu postar para vocês o material, dá uma olhadinha nessas partes específicas aqui, ó, desse cloroplasto, né? O estroma, o grânum, os tilacoides, tá? Importante para vocês. Aí, ó, vamos falar um pouquinho de membrana plasmática, né? Membrana plasmática, então, acho que vocês lembram que ela é composta aí por proteínas e lipídios. Então, aí a gente fala que a composição dela é lipoproteica, né? Qual que é o principal lipídio? Fosfolipídio, certo? E aí a gente vai ter essa disposição aqui embaixo da membrana plasmática quando em solução aquosa. Então, tem uma bicamada lipídica, certo? E aí a gente vai ter regiões hidrofílicas e regiões hidrofóbicas, ok? As regiões hidrofílicas são aquelas que têm afinidade com a água. E no caso, é a cabeça aqui do meu fosfolipídio, né? No caso aqui, o rosinha. E no caso, esse aí, esse verdinho aqui, ó. Tá? Ó. Aqui em cima também, ó, essa parte aqui, onde é o hidrofílico, tá? E a hidrofóbica é a que repele a água, que não gosta de água. E aí, essa parte hidrofóbica vai ficar mais internamente, né? Vai ficar entre as duas partes hidrofílicas. Então, aqui eu tenho a parte hidrofílica, aqui eu tenho outra. E no meio eu tenho o contato entre as caudas desses fosfolipídios.
E é essa parte hidrofóbica, né? Que é onde eu tenho o quê? Os ácidos graxos. E ácido graxo é o quê? Gordura, né? Gordura não gosta de água, não se mistura com água, certo? Então, essa é a parte hidrofóbica. Então, voltada para o meio, né? Para o externo, eu vou ter a parte hidrofílica, e isolado do meio, eu vou ter a parte hidrofóbica, tá? Que é a cauda, certo? Questão para vocês, gente. Vamos lá. Me ajudem a responder essa questão. E aí, gente, se vocês não querem arriscar? Tá bom. Espera. B, D. Yasmin foi na B também. Vamos lá. Letra A. Gente, vamos lá, ó. Qual que é a dessa questão, né? Ele está falando retículo endoplasmático e o complexo de Golgi são organelas celulares cujas funções estão relacionadas, que foi o que a gente viu, né? O retículo endoplasmático rugoso produz proteínas e as proteínas são enviadas para o complexo de Golgi, né? Aí ele fala, o complexo de Golgi recebe proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático. Perfeito, né? Então a gente falou, o retículo endoplasmático produz proteínas e manda para o complexo de Golgi. Falaram a B, envia proteínas nele sintetizadas para o retículo endoplasmático. É o inverso, né? Porque quem produz proteína, retículo endoplasmático rugoso, e não o complexo de Golgi. O complexo de Golgi não produz proteína, tá? Falaram a D, vamos ver a D. Envia polissacarídeos neles sintetizados para o retículo endoplasmático. O complexo de Golgi, ele só vai secretar, tá? Ele secreta substâncias dentro de vesículas, tá? Pode ser carboidrato, pode ser proteína, mas ele não vai enviar para outras organelas, tá? Ele vai enviar para a própria utilização da célula, certo? Ele não vai enviar nada para ninguém, ele só vai receber, ele só recebe, tá? Porque é ele que vai secretar para fora da célula, tá? Então ele não envia, ele recebe, certo? Complexo de Golgi faz transporte do que mesmo? Yas, então, tipo, ele não é transporte assim, sabe? Ele vai secretar. Então, ele pode secretar isso que eu falei para você: pode secretar proteína, ele pode secretar lipídio, ele pode secretar carboidrato, tá? Tudo dentro de vesículazinhas. Ele vai secretar isso para fora da célula ou para dentro da célula, certo? Então, por isso, vocês não podem esquecer: armazena, empacota e secreta, tá, gente? 9h20. Ó, gente, faz só mais essa, tá? Só mais essa para mim ver vocês. Só mais essa. Só mais essa.
Letra E, vamos lá. PP vai na letra E. Yas também. Ninguém mais quer arriscar. Vamos lá, gente, para fechar com chave de ouro. Vocês acertaram. Muito bom, gente. Orgulho, orgulho. Meu orgulho tem nome, tá? E é isso. Muito obrigada, gente, pela presença de todos. Boa prova. Boa prova. Vai lá e arrasa, tá? Confio em vocês. Vocês são fodas, vocês vão conseguir. Ano que vem vocês não vão estar aqui comigo, vocês vão estar na faculdade, é isso. Seja FUVEST, né? Vocês vão estar, tá? É nóis, gente. Vou disponibilizar para vocês o material agora mesmo, para vocês terminar de dar uma olhada assim na parte de biologia celular. E vamos lá, gente. Confio no potencial de vocês. Vocês são tops. Até mais. Beijo, boa noite, boa semana. Até mais.